Sobre esse assunto, nós conversamos com o deputado Bira do Pindaré, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia. Bom dia, bom dia, deputado. Bom dia, Adalberto. Deputado, que leitura é possível fazer desses números? Ontem nós tivemos, inclusive, uma entrevista aqui falando do aumento de 70% do número de denúncias através do telefone, através do Disque Denúncia. Revela que a situação ainda é extremamente grave, delicada, complexa, e a gente precisa cada vez mais reforçar os laços sociais para que a sociedade possa se blindar contra essa modalidade criminosa que é extremamente chocante e abala a estrutura de qualquer família, de qualquer indivíduo. Então, de fato, é algo assustador e que a Comissão de Direitos Humanos tem atuado aqui na Assembleia no sentido de fiscalizar a atuação dos demais representantes do poder público que tem o papel original da investigação e da ação criminal para processar e condenar autores desse tipo de crime. Deputado, o Disque 100, segundo dados do Disque 100, em geral, as pessoas que são as agressoras, consideradas as agressoras, são pessoas de confiança da vítima. No caso, a Comissão de Direitos Humanos ouviu semana passada familiares de vítimas de suspeita, né, de pedofilia. Como é que está o acompanhamento desse caso? Esse caso, que trata da acusação que foi feita contra um pastor evangélico aqui de São Luís, de fato, ele configura essa constatação que o Ministério Público acabou de anunciar na matéria. Era uma pessoa de confiança, que se relacionava com as famílias, que frequentava as casas, etc. E que, de repente, as famílias descobrem que ele estava abusando sexualmente. Quer dizer, nós não podemos fazer julgamento dessa pessoa, mas ele está sendo devidamente investigado pela polícia, devidamente, talvez até processado pelo Ministério Público, né? Então, as famílias vieram até nós até para cobrar uma pressão maior sobre os responsáveis pela investigação e pela ação penal, porque as famílias estão inquietas, achando que está muito lento, né, as respostas em relação a isso. E elas vieram até nós nesse sentido. E nós ouvimos atentamente. É uma denúncia grave, porque envolve pelo menos 5 casos, 5 meninas, todas na faixa de 9 a 13 anos, que teria sido vítima de abuso sexual por parte desse pastor. É evidente que ele tem que ter todo o direito de defesa, de contraditório. Ninguém está aqui para condenar, não é o papel da Comissão de Direitos Humanos julgar ninguém, esse papel cabe ao Judiciário, nem também denunciar oficialmente ninguém, porque esse papel cabe ao Ministério Público, é o titular da ação penal, né? E a investigação é da polícia. O que nos cabe é cobrar dessas instituições que elas cumpram o seu papel rigorosamente, a fim de que a sociedade tenha resposta. Porque crimes como esse, quem precisa de resposta é a sociedade. A proteção aí, no caso, é um interesse coletivo, porque crimes dessa ordem afetam toda a comunidade. Por essa razão, nós vamos continuar fazendo o nosso papel com afinco, com dedicação, junto às instituições, para que elas possam funcionar plenamente, como acredito que tem tudo para acontecer. E para que tenhamos, que sejam elucidados esses crimes, como por exemplo dessa garota que deu entrada no hospital universitário, é fundamental se ter uma estrutura para atender eficientemente essas pessoas. Eu estou me referindo aqui ao centro de perícia, que ainda tem dificuldades, os profissionais que estão lá são qualificados, mas o número ainda é suficiente para atender a demanda necessária nessa área. Essa é uma lembrança muito boa, Adalberto, porque nós já fizemos inclusive uma audiência para tratar desse tema, e o Centro de Perícias Técnicas, esse centro passa por uma dificuldade muito grande. Ele está em condições precárias, tanto do ponto de vista dos profissionais, da quantidade de profissionais, quanto dos próprios equipamentos, etc. E é fundamental aquele centro, muita gente não compreende, mas esse centro é responsável pelas perícias que são realizadas com as crianças, que merecem um cuidado todo especial. Uma criança que é violentada sexualmente, ela não pode ser levada para o IML, né? Ela tem que ser levada para um centro especial, com profissionais preparados, qualificados para isso. Por essa razão é que o Centro de Perícias Técnicas é muito importante, que seja bem cuidado, que os profissionais sejam valorizados, que tenha uma quantidade maior de profissionais, porque a demanda cresceu em razão, inclusive, da facilidade que o cidadão hoje tem de denunciar. Isso nós temos que reconhecer que foi um avanço. O Disque 100 é um avanço no país, mas é preciso agora que as instituições funcionem com mais
eficácia, com mais eficiência, e dessa forma a gente possa ter respostas à altura, né, dessa problemática que, como eu disse e repito, é da maior gravidade. Deputada, quer dizer, não adianta denunciar, aumentar o número de denúncias, né, e a gente vê todos esses casos aí vindo à tona por conta, né, desse sistema que está funcionando, ou seja, o cidadão ele está sendo provocado e está denunciando, mas as instituições sem funcionar, elas não dão respostas para a sociedade. Exatamente, então nós temos que atacar das duas formas. Nós temos que ter um aparato para receber a denúncia, mas temos que ter um aparato estatal para dar a resposta à sociedade, com celeridade, com eficiência e com eficácia. Porque dessa forma, aí nós temos condição de enfrentar essa onda de criminosa, de pedofilia, de práticas de violência sexual contra a criança e adolescente. E que, lamentavelmente, envolve pessoas que são de confiança, no geral, né, e pessoas que exercem um papel que deveria ser exemplo, inclusive, para a sociedade. Porque é estranho, de repente, chega uma denúncia de um pastor evangélico, depois chega a denúncia de um padre, né? Quer dizer, onde é que nós estamos? Então é preciso, de fato, que a sociedade se posicione em relação a isso. Eu que sou pai de 2 meninas, adolescentes, considero isso assim um desafio muito grande para todos nós, né? E da minha parte tem total empenho, total dedicação para que esses crimes sejam elucidados, os responsáveis identificados e punidos exemplarmente. Deputada, ainda no campo da violência, a gente tem visto o aumento, né, do índice de criminalidade no Estado. Inclusive, a gente teve no final de semana de 26 a 27 de agosto, considerado pela polícia um dos mais violentos do ano, com 18 assassinatos só no final de semana. E o senhor ontem fez referência a isso na sessão plenária, pedindo que esses dados viessem à tona também para a sociedade. Eu estou pedindo que a Secretaria de Segurança disponibilize no seu site as estatísticas criminais. Nós não temos conhecimento. Eu tive a iniciativa de ir ao site porque eu fui vítima de uma tentativa de assalto na minha residência, né? De madrugada, um ladrão tentou invadir a casa, não conseguiu porque pisou em falso na telha, fez barulho, todo mundo acordou e foi embora. Em 15 dias, além da minha casa ter sido alvo de tentativa de assalto, 2 vizinhos também foram vítimas de assaltos, à mão armada, no meu bairro, no Vinhais. Então eu tive essa iniciativa e não encontrei, né? Aí eu fui no site do Estado de São Paulo, tem todas as estatísticas criminais. No site do Estado do Rio de Janeiro, da mesma forma. Então eu acho que o Estado do Maranhão, o governo do Estado do Maranhão, deve disponibilizar as estatísticas, até para que o cidadão possa ter conhecimento e para que todas as instituições tenham condições de se preparar com mais eficiência em relação ao enfrentamento da criminalidade. Inclusive, isso deve servir como indicador e como um critério para a instalação das tais câmaras de monitoramento. Essas câmaras não devem ser instaladas apenas nas grandes avenidas, elas também devem estar nas áreas que são mais vulneráveis para a criminalidade. Então, aqueles bairros, as localidades que estão sendo alvo dos criminosos, dos bandidos, dos assaltantes, eu acho que deve ter ali câmara de monitoramento, deve ter o reforço do policiamento ostensivo, enfim, quer dizer, é por isso que é importante a estatística. É por isso que nós precisamos dessa informação. E, infelizmente, o Estado do Maranhão não tem disponibilizado essa informação para o cidadão. Deputado, em relação ao Corpo de Bombeiros, hoje o pleno, aqui a Assembleia, os deputados vão votar em plenário a possibilidade de uma audiência pública para tratar dessa questão específica da estrutura do Corpo de Bombeiros aqui no Estado. A TV Assembleia cobriu, acompanhou o incêndio no Hospital Carlos Maciel e viu a dificuldade, as deficiências que existem. Esse é um problema, se na capital está assim, imagine no interior, né? Imagine, como dizia antigamente, imagine na Jamaica, né? Como é que está. Então, nós tivemos o caso aqui do hospital e recentemente eu também fui ao interior do Maranhão, sobretudo na região do Sertão, e constatei também a quantidade de queimadas, né? Quer dizer, se você não consegue apagar o fogo de um hospital, imagine as queimadas que se alastram nesse período de estiagem em todo o Maranhão. Então, de fato, precisamos discutir a estruturação do Corpo de Bombeiros. Por essa razão, propus essa audiência pública, que eu espero que seja deferida, a fim de fazer o diálogo com a representação dos servidores dos bombeiros, com o representante do Estado, da Secretaria de Segurança, com todos os deputados, da comunidade. Os bombeiros precisam funcionar. Nós não podemos ficar à mercê, né, de infortúnios dessa natureza sem que tenha o mínimo de ação
né, de proteção e de defesa da sociedade. Quer dizer, agora foi um hospital, pode ser qualquer outro prédio público ou qualquer outro prédio que necessite desse aparato, e infelizmente hoje as condições são extremamente precárias. Nós temos que estar rezando para não ter incêndio no estado do Maranhão. Deputado, a gente está na semana do 4º centenário da cidade de São Luís. Sobretudo, essa semana é uma semana de reflexão em torno dessa relação cidadão-cidade. Sem dúvida. São Luís completa 400 anos, mas é preciso a gente rever os rumos da nossa querida capital. São Luís é um marco na fundação do Estado brasileiro, podemos dizer assim, mas infelizmente nós vamos ter que recomeçar a nossa história, eu diria, Cristiano. Nós vamos ter que construir outros 400, porque os que passaram nós não conseguimos aproveitar como deveríamos. Tanto é que a cidade hoje enfrenta problemas sérios, né? Tá aí as praias todas poluídas, o esgoto, inclusive hoje vamos fazer a vistoria, né? Nas estações de tratamento, uma ação da Comissão de Direitos Humanos em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente aqui da casa. E, além disso, problemas gravíssimos de trânsito, a coleta do lixo, que até hoje não se conseguiu fazer uma coleta seletiva, as praças mal cuidadas, quer dizer, nós estamos com a nossa estima está lá embaixo. Então, eu acho que é um momento de festa, sem dúvida, mas é sobretudo um momento de reflexão. É preciso a gente rediscutir os rumos dessa cidade para que o cidadão tenha mais orgulho de viver e de morar em São Luís do Maranhão. Amanhã, marcando a data, a semana de aniversário da cidade, a Assembleia entrega uma homenagem a 400 representantes da sociedade que contribuíram para o desenvolvimento da capital, enfim, de alguma forma, diversas áreas, em diversos campos. Como é que você observa essa iniciativa da Assembleia Legislativa? Olha, eu considero importante e fiz as minhas indicações, né? Eu sugeri o César Teixeira, que para mim é o ícone da música popular maranhense. Sugeri a Creuza Mar de Pinho, que é uma líder do movimento de moradia, da reforma urbana aqui em São Luís. Sugeri a Liane, que é uma referência muito forte no movimento de pessoas com deficiência, e também o padre Jean-Marie, que não é maranhense, mas é francês e adotou o Maranhão como a sua terra. É um padre com uma atuação muito intensa na luta por direitos humanos. Então, eu fiz essas sugestões. Eu espero que eles recebam bem as minhas indicações, a nossa homenagem, por reconhecer que eles cumpriram e continuam cumprindo papel extremamente relevante para o desenvolvimento da nossa cidade. Bom, deputado, o senhor esteve em Brasília em reunião com o ministro Edson Lobão das Minas e Energia. De fato, 2008 finalizam as obras aí da refinaria? Foi essa a sinalização aí do ministro? Você quis dizer 2018. 2018. Não, 2018 é o prazo que o ministro está trabalhando. Estivemos lá sim, conversamos, fomos muito bem recebidos pelo ministro, estava uma comissão de parlamentares, 5 deputados representando essa casa, eu, o deputado Marcelo, o deputado Rubem Júnior, o deputado Otelino Neto e o deputado Hélio Soares. E na conversa o ministro disse para nós que a obra está em andamento, que já foi investido ali, já foram investidos R$1 bilhão. Eu fiquei impressionado com esse número, né? Porque disse que foi o muro, foi a retirada da vegetação, né? E a sondagem do terreno. Foi R$1 bilhão somente essa parte da obra. E diz que a obra continua, só que os prazos estão prorrogados. Inicialmente o prazo, segundo ele, era 2016, mas eu me lembro que na campanha eleitoral era 2014 e agora vai para 2018, com possibilidade sim ainda de outras prorrogações, porque o ministro falou que uma obra dessa é muito complexa, é a maior obra do mundo, né? E muita coisa ainda pode acontecer para prorrogar ainda mais esse prazo. Portanto, ao povo do Maranhão, nós temos que ter muita calma nessa hora. Nada de precipitação, aqueles que estão fazendo planos de investimentos, sobretudo na região da ilha, Bacabeira, Rosário, aqueles que já fizeram, muito cuidado. A gente levantou também a preocupação com a qualificação profissional. Ele disse, olha, isso aí não é comigo, o governo federal está fazendo a sua parte com as instituições públicas federais, o IFMA, né, lá no Maranhão, que ampliou, de fato ampliou. Mas em relação ao governo do estado ele não quis responder e de fato é uma deficiência muito grande e já que se prorrogou, eu acho que o Maranhão tem todo o tempo do mundo, caso esse empreendimento de fato se instale,
de preparar a sua juventude para ser aproveitada da melhor maneira possível por esse grande empreendimento, uma vez ser efetivo. Porque eu também tenho minhas dúvidas e meus receios, né? Porque um empreendimento dessa ordem está sujeito a muitas variáveis técnicas e variáveis econômicas. Quem é que me garante que nesses próximos 8 anos aí pela frente, 6 ou 8 anos, não vai ter nenhuma crise econômica mundial ou uma crise econômica brasileira que modifique os planos da Petrobras? Quem é que garante? Ninguém garante. Então, muita calma nessa hora. Temos que fazer, lutar, considero importante o empreendimento, acho que nós temos que todo mundo se unir para que esse empreendimento se realize, desde que respeite o ser humano, respeite o maranhense e respeite os recursos naturais, que são, assim, o nosso maior patrimônio. Obrigado, deputado, pela presença aqui no Portal da Assembleia. Eu que deputado, agradeço. muito obrigada. Parabéns, obrigado.